Em Cristo, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, vamos fazer a leitura da mesma no livro dos Juízes. Livro dos Juízes de Israel. Nós vamos estar lendo aqui no capítulo de número 13. Livro dos Juízes, capítulo de número 13. Versículo de número 25. Que nos diz assim a Bíblia: e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. No capítulo de número 16 deste mesmo livro, no versículo de número 31, diz assim a Bíblia: então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Versículo de número 26 deste mesmo capítulo diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Amém. É isso aqui. Quero estar assentados, por gentileza, meus irmãos. Pastor Paulo, pastora Neuci, obrigado pela oportunidade que temos de sermos pastoreados por vocês e pela oportunidade tão boa de poder exercer a função do chamado de estar ministrando dentro dessa casa em muitas oportunidades no decorrer desse ano. Aos cantores que me antecederam, ao Diogo, a Chayane, que já encontramos em outros lugares, em outra oportunidade, recebo o meu abraço, meu carinho, meu apreço por vocês. A todos os obreiros que norteiam o ministério do pastor Paulo e que cooperam nesse campo de trabalho, desde os auxiliares até os pastores, recebam sempre o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito a todos vocês. Aos visitantes, em especial ao vice-prefeito, com a sua esposa, com a nossa vereadora, as autoridades presentes, também recebo o nosso abraço e o nosso muito digno respeito. Hoje eu estava pensando que a vida ela é feita de oportunidades, e se nós não souber aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, nós vamos ter que sair da fila para dar lugar para outros. E parece que às vezes Deus enche pessoas de qualidades e elas resolvem deixar suas qualidades de lado e dar lugar a coisas tão pequenas que acabam lhes tirando de um propósito divino. Eu ainda nessa tarde eu estava pensando sobre Pilatos, quando Pilatos teve a oportunidade de estar do lado de Jesus, de pegar Jesus pela mão
e apresentar para o povo, e perguntar para o povo se eles queriam que soltasse a Jesus ou Barrabás. E o povo inflamado escolhe por Barrabás. Aí diz a Bíblia que Pilatos, atendendo a voz do povo, ele manda soltar Barrabás, colocar Barrabás em liberdade, e vai dar uma sentença sobre Jesus. Aquele homem não sabia que ele estava segurando na mão do próprio Deus. Imagina a oportunidade que aquele homem teve de segurar na mão do próprio Deus, e depois de segurar na mão de Deus, ele vai lavar as mãos. E lendo a Bíblia, a gente se debruça e fica pensando: se eu tivesse tido a oportunidade de Pilatos, eu nunca mais ia lavar as minhas mãos na vida. Imagina poder pegar na mão do Cristo, no braço do Cristo. Mas tem oportunidades que vêm, passam, se nós não estivermos atentos, nós vamos ter que sair da fila e dar lugar para outros que queiram aproveitar essas oportunidades. E avaliando a Bíblia, aquilo que Deus estabelece para nós como um bem maior, que é a sua vontade, nós vamos observar na história desse homem chamado Sansão. Existem alguns homens criticados na Bíblia, homens como Tomé, homens como Saul, homens como o sacerdote Eli, como o próprio Pedro, que negou ao Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse à meia-noite. Mas não existe um símbolo maior de atitudes humanas, de decisões pessoais e de um fracasso tão grande no Antigo Testamento como a história de Sansão, que está estabelecida do capítulo 13 ao capítulo 16 deste livro. Deus resolve dar de presente para Manoá e a sua esposa um filho, e a Bíblia, ela faz questão de registrar que a mulher de Manoá era estéril, e a nação de Israel estava há 40 anos vivendo em guerra contra os filisteus, que tinham um poder militar melhor que os próprios israelitas, e prevaleciam contra a nação de Israel. E Deus resolve então, através de um milagre, abrir uma porta para que viesse uma resposta para o seu povo. E Deus manda um anjo para se comunicar com Manoá, dizendo que a mulher dele daria à luz a um filho, na semelhança do que fez com Sara, na semelhança do que fez com a própria Maria. Um milagre acontecendo para solucionar um problema de uma nação, e esse milagre vem através do nascimento de alguém que nasce debaixo de um projeto divino. Não é um projeto terreno, não é fruto de um relacionamento de um homem e de uma mulher, é algo que nasce dentro do coração de Deus. E diz a Bíblia que então a nação de Israel, estando 40 anos sobre o jugo dos filisteus, chega a Sansão dentro de um projeto divino. E diz a Bíblia que tão logo Sansão entende o propósito estabelecido por Deus, porque ainda que ele não parasse para ouvir os conselhos dos seus pais, ele sabia que ele era um nazireu, e na lei de um homem nazireu, dentro do livro de Levíticos, está estabelecido que quando Deus escolhia um homem, dando-lhe a capacidade de ser um separado para ele, como nazireu,
ele não poderia ter contato com bebida alcoólica, ele não poderia tocar em morto, e não poderia passar navalha sobre os seus cabelos. Mas se porventura no meio do caminho ele cometesse algum desses erros, ele poderia se apresentar a um sacerdote, e ele ficaria 6 dias em consagração, e pelo caminho da confissão, ele poderia ser restabelecido novamente dentro do pacto e da aliança. Mas Sansão, ele tem uma capacidade tão grande de dar lugar para o Espírito de Deus, que diz a Bíblia, que ele chega a matar 1000 homens, ferir 1000 homens do exército inimigo, com uma queixada de jumento fresca. Ele arranca um portão com seus marcos na cidade de Gaza. Alguns teólogos chegam a dizer que aquele portão teria em torno de 680 quilos. E ele sobe na direção do monte. E alguns chegam a afirmar que ele caminha quase 40 quilômetros com aquele portão nas suas costas. Ele mata um leão. Quando esse leão se apresenta no caminho, quando ele está indo lá para o caminho de Tina. E o que é mais triste ver em tudo isso, é que é uma história tão linda. Sansão nasce no palco do milagre, mas ele vai terminar no picadeiro dos escarnecedores. Ele nasce num ambiente de milagre, mas ele troca o ambiente do milagre para ir para um picadeiro de escarnecedores, que depois de vazarem os seus olhos, começam a se alegrar. De tanto ferir os seus inimigos, ele serve de palhaço no templo de Dagon, enquanto ele arrodeia a moinha, tarefa dos jumentos, e os filisteus se alegram, porque agora ele está cego, e começam a escarnecer de Sansão e do Deus de Israel, um homem que viveu o palco dos milagres, agora está no picadeiro dos escarnecedores. E isso não é um fato que aconteceu no tempo de Sansão. Quantas pessoas que já passaram entre nós, que foram verdadeiros altares de Deus na terra. Aí hoje, quando você vai buscar pelo nome deles, eles estão lá, no meio dos escarnecedores, num bar enchendo a cara, numa biqueira de traficantes fumando uma maconha. O que é mais triste, às vezes tu vai evangelizar um andarilho que está na rua, e ele tem a capacidade de citar a Bíblia quase que de capa a capa, e tu vê na pessoa que um dia ele fez parte de um palco de verdadeiros milagres, mas se rendeu no decorrer do tempo a um verdadeiro circo, onde se escarnece de Deus, onde se fala mal de Deus, onde não se tem temor do Senhor. Mas a Bíblia, ela é muito clara, que o Espírito do Senhor levava Sansão até o caminho de Dan, que ficava entre Zorá e Estaol. Até ali o Espírito de Deus levava, e Deus não dava ordem para ele passar para o lado de lá, porque para o lado de lá é terra dos filisteus, é um ambiente de perigo, é um ambiente que, se ele entrar nele, ele vai ter dificuldades para sair. Aí eu entendo por que lá no Monte Sinai, Deus falou para Moisés: eu vou revelar a minha glória para esse povo, mas tu coloca um limite no pé do monte.
Eu sou um Deus que coloca limites. Até ali vai, dali para lá não passa. Se passar, o prejuízo será iminente. E o que é mais interessante ainda é observar, à luz da Bíblia, que Deus cria um projeto para Sansão que está no altar de cima, mas ele resolve descer. E quando ele passa no caminho de Dan, que fica entre Zorá e Estaol, a primeira descida que ele faz é descer para as vinhas de Tina. Mas se no pacto ele estava proibido em beber bebida alcoólica, o que ele quer no meio das vinhas? Aí diz a Bíblia que indo para Tina, ele encontra uma mulher dos filisteus, e ele se atrai por ela, e seus pais vão lhe dar um conselho e falam: meu filho, porventura não tem alguém no meio do nosso povo que possa te servir por mulher? Aí o texto diz que Sansão, abrindo a sua boca, ele fala: ela foi agradável aos meus olhos. Mas quando os filisteus tomam Sansão, a primeira coisa que eles fazem é vazar os seus olhos, porque na concupiscência da carne de Sansão, ele cai no sentimento da sua carne, ele acaba perdendo totalmente a visão. E a Bíblia então nos mostra que Sansão, ele não quer o conselho dos seus pais, e nem tampouco se sujeitar plenamente à vontade, à aliança e o pacto que havia entre Deus e ele. Ele desce para Tina, ele desce para Gaza posteriormente, quando ele encontra uma prostituta, e de Gaza ele desce para Zoreque, onde ele encontra Dalila. E debaixo de tudo que Deus faz pela vida desse homem, que é interessante que na primeira descida dele, ele mata um leão. O Espírito de Deus se apodera dele, ele mata um leão. Quando ele desce para as vinhas e conhece essa mulher, ele não atende o conselho dos seus pais. E quando ele volta de lá, ele sai do caminho. Diz a Bíblia que saindo ele do caminho, vai ver o leão que está morto. Mas se ele já venceu aquela batalha, para que sair do caminho e voltar ao passado? Ele não teria o porquê voltar ao passado se ele já venceu aquela batalha. Tem batalhas que nós vencemos na nossa vida, que não precisa nós sair do caminho e querer voltar ao passado. Nós já vencemos, já passou. Não tem porquê ir lá olhar aquilo que eu já venci. Não tem, eu já passei por cima. Deus me deu vitória. Mas diz o texto que saindo do caminho ele vai lá para ver o leão que ele matou. E diz a Bíblia que as abelhas tinham feito mel dentro daquele leão, dentro da carcaça daquele leão. E ele vem das vinhas, onde ele não poderia estar, e vai tocar no morto que não poderia tocar. E eu digo que Sansão, ele conseguiu matar um leão, mas perdeu para as abelhas. Tem pessoas que depois de ter matado leões na sua caminhada, conseguem perder por uma simples abelha. E ele vai procurar coisa doce num ambiente podre. Aquilo que era doce naquele momento seria o amargo do amanhã. Vocês lembram aquele cantor antigo Jair Pires, que ele cantava que o pecado não dói? E as bases teológicas da Assembleia de Deus no Brasil se reuniram para tratar do hino do Jair Pires, que ele cantava que o pecado não dói. E a turma falava assim: não, o pecado dói sim. E o Jair Pires cantava que o pecado não dói. Eu não sei como é que tu trata o pecado. Entrar num motel com uma mulher
e passar uma noite de romance fora do casamento, dói, machuca. Se fosse tão ruim, isso não aconteceria todos os dias. É que tem coisas que no momento é doce, mas é depois que vai ficar amargo. Tem coisas que no momento é bom. A brisa da maconha. Tem médicos que estão dizendo que a maconha é bem mais prejudicial do que o cigarro. E a brisa é legal demais. Não adianta nós querer buscar coisa doce em ambientes podres. Do meio do podre não sai nada doce. Pode ser agradável ao momento, mas depois de alguns dias vai ficar muito amargo. Eu não vou descer do palco do milagre para viver num ambiente de escarnecedores. Existe uma aliança entre o céu e eu. Existe uma aliança entre Deus e você. Nós não podemos ficar flertando com a nossa própria carne. Diz a Bíblia que a minha carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e ambos se opõem um ao outro, para que não se faça cumprir em nós a vontade de Deus. E o que é interessante é que Sansão, ele desce para Tina, desce para Gaza, desce para Zoré, e ele vai abrir o coração, vai contar os seus segredos para Dalila. Ele não conta para o seu pai, não conta para a sua mãe, não conta nem para o próprio Deus, mas em Dalila, no ambiente do prazer, ele vai abrir o coração para quem não devia. Eu digo que Sansão, na última noite que ele teve com Dalila, quando ele foi dormir, ele dormiu com Deus, mas quando ele acordou, ele estava sem Deus. Ele conseguiu trocar o pé de Deus pelo pé de Dalila. O que é melhor? Está aos pés daquele que me chamou para uma aliança, está aos pés daquele que me amou antes de eu ter nascido, estar aos pés daquele que comunicou com a minha mãe, com meu pai, que ele me traria a existência, ou está aos pés dos prazeres? Ele troca de pé. E muito mais dolorido do que isso, é Sansão se tornar um inconsequente, achar que ele pode fazer tudo sozinho, sem tomar conselho com ninguém. Ele entrega a mente dele para Dalila, mas não entrega a sua consciência para Deus. Ele deita a cabeça dele no colo de Dalila, podendo deitar sua cabeça no colo do próprio Deus. Ele entrega os seus pensamentos, ele entrega os seus impulsos, ele entrega o seu coração. Em quem ele deposita a confiança, vem a tragédia. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço o seu próprio poder, ou a sua própria força. Se vocês observar toda a biografia de Sansão, Deus sempre correu atrás dele. E se vocês observar, ele está todo o tempo fazendo coisa errada, mas sempre dando tudo certo para ele. Ele anda desde o capítulo 13 até o capítulo 16, ele anda completamente errado, mas Deus faz dar tudo certo para ele. E quantas vezes nós estamos fazendo a coisa errada, e no final dos nossos cálculos está dando tudo certo?
Parece que Deus não está vendo nada, não está contemplando nada. Eu estava pregando no estado do Goiás, numa oportunidade, numa conferência, numa escola bíblica para pastores, e uma jovem senhora pediu ao pastor da igreja que queria conversar comigo. Aí o pastor cedeu a secretaria da igreja, e eu fui para lá conversar com aquela jovem senhora. E ela chega para mim e fala: pastor, tem coisas que não dá para a gente falar por aqui. Eu tenho medo muito grande que se espalhe. Mas como o senhor sempre está nas escolas bíblicas aqui, eu sinto um depósito de confiança com o senhor, eu queria abrir o meu coração. Eu trabalho numa rede de supermercados. Meu pai é falecido e eu cuido da minha mãe com os meus 2 irmãos. E trabalhando nessa rede de supermercados, eu fui chamado pelo gerente, que é supervisor de toda a região. E ele me chamou esses dias para me dar um aumento. Com esse aumento, eu consegui fazer a reforma na casa da minha mãe e comprar um carrinho financiado. Mas passado alguns dias, ele me chama com uma proposta de me colocar como uma das supervisoras de toda a região da rede de supermercado. Com isso, ele vai quadruplicar o meu salário. Mas pelo menos uma vez no mês, eu vou ter que dar uma passadinha com ele, num ambiente de um motel, porque ele se diz estar apaixonado por mim. E faz muitos dias que eu luto comigo mesmo, que com 4 salários que eu ganho, multiplicado por 4, vai a 16. Eu realizaria o sonho da minha mãe, dos meus 2 irmãos e os meus próprios sonhos. Mas entre a proposta e a aliança que eu tenho com o céu, e ele me aperta agora e diz o seguinte: se tu não aceitar a proposta, tem alguém que vai aceitar. Se você não aceitar a proposta, você estará despedida. Eu vou procurar alguém para colocar no teu lugar. Aí eu falei para ela: minha filha, lá no fundo da tua alma, existe uma luz que ainda está acesa. Existe um farol que está iluminando a tua consciência. Qual a voz que está falando lá no profundo da tua alma? Ela diz: pastor, a voz que vem do fundo da minha alma é que eu não posso negar o nome do meu Senhor. E eu devo abrir mão de tudo para ser fiel àquele que me escolheu. Eu falei: então o que eu posso te dizer a não ser orar por você? Aquela jovem senhora caiu de joelhos na minha frente, gritando, e eu orando por ela, ela gritava em alta voz na secretaria daquela igreja: tu és tudo que eu tenho, eu abro mão de tudo para permanecer na tua presença. Enquanto uns vivem esses apertos, por que outros são tão frágeis? Por que outros se deixam levar pela sua própria carne, pelas concupiscências dos olhos? O que é interessante em toda a história de Sansão é que ele vem fazendo a coisa errada, mas vem dando certo. Uma vez um cantor famosíssimo do Brasil, eu estava em Anápolis, na casa do Daniel e Samuel, eles falaram para mim: vamos lá em Goiânia buscar tal cantor. Eu falei: vamos. Quando chegamos em Goiânia para pegar o cantor no hotel, o cantor saiu de lá, parecia que estava 3 dias amanhecido. Ele sentou no banco de trás do carro, olhou para mim e falou assim: eu te confesso, pastor Santo, que se Deus não me usasse em pecado, eu parava. Por que Deus me usa em pecado?
Eu falei para ele: meu filho, tu és um copo descartável. Se tu não parar e consertar a tua vida, lá no final da caminhada, tu vai falar para ele: expulsei demônios, curei os enfermos e profetizei. Ele vai te falar para ti: eu perdoo o pecador, mas não perdoo o iníquo. Se pecou pela fraqueza e confessou, eu dou uma segunda oportunidade, eu dou a terceira, eu dou a quarta. E o meu justo pode cair até 7 vezes, na 8ª eu levanto ele. Mas ele tem que estar confessando. Ele não pode de pecador virar iníquo. E tu está sendo transformado de um pecador num iníquo. E lá no final, ele vai pegar o copo que um dia esteve cheio e ele usou, ele vai amassar e vai ter que jogar no lago de fogo. Ele disse: não fala isso. Eu falei: sim, é isso. Deus não te chamou para tu ser tão frágil com a tua carne. Essa carne é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, e você não pode usar ela para a iniquidade. Tu faz parte de um projeto que está no andar de cima. Você não pode negociar com o inegociável. E o que é interessante, como Deus é detalhista, que diz a Bíblia que o mesmo Espírito que levava Sansão até o caminho de Dan, que fica entre Zorra e Estaol, quando ele morreu, o próprio Deus fez questão de orientar os seus irmãos para que levasse o seu corpo e sepultasse lá no local aonde o Espírito de Deus levava ele, que não era para ele passar para o outro lado. Aonde tudo começou, eu quero que vocês coloquem o corpo dele lá. É como se fosse um sinal, como se Deus estivesse falando: aqui tu começou a errar, mas eu nunca queria que tu tivesse errado, do tanto que tu errou. Eu te acompanhei mais de 20 anos, fazendo a coisa errada, e eu fazendo tudo dar certo. Tudo dá certo. E se vocês forem observar à luz da Bíblia, vocês vão entender que Sansão nunca parou para ouvir conselho de ninguém, e nem para procurar alguém para lhe ajudar ou prestar ajuda durante todo o período da sua caminhada. Mas quando ele está no picadeiro dos escarnecedores, cego, fazendo o trabalho de um jumento na moinha, e os filisteus escarnecendo, zombando dele, não o tratando como um homem de Deus, mas como um palhaço, ele estando cego, ele consegue cair em si e entender que se ele estava daquele jeito, é porque tudo que ele quis fazer, ele fez conforme o desejo do seu coração. E aí então, ele arrodeando aquela moinha, ele sente que tem alguém perto dele. Aí diz a Bíblia que tem um moço perto dele. Como eu queria saber o nome desse moço. Eu tenho livros históricos na minha casa, eu fui lá buscar, fui para a internet buscar, porque toda a história de Sansão, o seu renovo, a restituição do Espírito de Deus, o cabelo que volta a crescer, se dá quando ele fala para esse moço: ei, pega as minhas mãos e coloca junto às colunas do templo, para que eu as apalpe. E vocês queiram crer que quem criou toda a situação para Deus fazer o que fez com os inimigos de Israel, com os inimigos de Sansão, tudo que Deus fez acontecer saiu pelas mãos daquele moço. Aquele moço resolveu morrer junto com Sansão sem dever nada. Porque Sansão rompe
a parede da separação, e ele vai buscar um amigo no apagar das luzes. E o que é pior, lá tem um moço que resolve ser amigo dele, pega ele pelas mãos e coloca junto às colunas do templo. Eu digo que aquele moço ali foi extraordinário. Ele olhou para Sansão e entendeu: tudo isso está perdido, mas quem sabe haja alguma esperança. Quem sabe Deus nesse dia não resolva restituir tudo que esse homem perdeu. Se depender da minha ajuda, eu vou ajudar. E o moço pega pela mão, e Sansão vai junto às colunas do templo, orientado pelo moço, e coloca a palma da sua mão numa coluna, a palma da outra mão noutra coluna, e ali cai a parede de separação entre Sansão e alguém que possa lhe orientar. Os pais dele tentaram orientar, mas ele não parou para ouvir. Mas ele não parou para ouvir o conselho dos pais. Agora tem que parar para se sujeitar à atitude de um moço. O moço que vai levar Sansão a um ambiente aonde ele desejava estar. Coloca as minhas mãos junto às colunas. E o moço coloca. E Sansão clama a Deus, dizendo: me renova ou me restaura só mais uma vez, para que eu me vingue dos meus inimigos, dos inimigos da nação de Israel. E diz a Bíblia que ele clama a Deus. E o que é interessante, Deus abre o céu e resolve ouvir a voz daquele homem. Eu digo que Deus ouviu a voz de Sansão, não foi porque ele era bom, não. É que na retaguarda dele tinha muita oração do seu pai e da sua mãe. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida, que tu sabe que se fosse por você nada teria acontecido, porque tu fazendo tudo errado, parece que tudo vem dando certo. É que atrás de você tem um pai e uma mãe que bateram na porta do céu e pediram pela tua vida. E no céu tem arquivos de oração, que às vezes o diabo tenta acabar com tudo aqui embaixo, e quando Deus mexe nos seus arquivos lá em cima, Deus vai buscar e tem a oração lá do teu pai, tem a oração da tua mãe. E o diabo fala: eu quero derrubar, e Deus pega e diz: não vai derrubar não. Tem um pai e uma mãe que clamou 24 horas por dia. Ainda tem uma aliança e um pacto que toca o meu coração, e isso não vai terminar de qualquer jeito, não. Ainda há um projeto, ainda está na palma das minhas mãos. O céu ainda pode se inclinar na direção. Uma resposta pode vir a qualquer momento, mas não merece, não importa, tem uma boa retaguarda. E o que é mais interessante, que eu vejo em tudo isso, na vida desse homem, que Deus não criou um ambiente de fracasso. O diabo não foi o seu maior opositor. Sansão perdeu para ele mesmo. Mas quando ele busca no diálogo com o moço, abre-se a porta de uma oportunidade. E ele clama a Deus, clama pela presença do Espírito de Deus. E deixa eu falar um negócio para vocês. O Espírito Santo é extraordinário. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, porque a glória do Espírito Santo já foi dada para a igreja. A presença do Espírito Santo já foi dado para a igreja. Pode estar do jeito que você tiver, se você clamar nesta noite, diz a Bíblia, que nós sendo maus, se o nosso filho pede um pão, nós não vamos dar uma pedra. Se o nosso filho pedir um peixe, nós não vamos dar uma serpente. Se pedir um ovo, nós não vamos dar um escorpião. E o próprio Jesus fala: vocês sendo maus, procuram dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se vocês pedirem desse Espírito Santo, Ele também vos dará, porque aquele que pede, recebe, porque o Espírito Santo foi dado. Eu quero te dizer que tu está numa melhor condição do que Sansão.
Se Deus ouviu a voz dele nessas condições, tu acha que ele não vai ouvir a tua voz nesta noite? Se Deus abriu o templo de Dagon no meio para dar uma resposta para Sansão, nós estamos num ambiente bem melhor do que Sansão estava. Se você abrir a tua boca nesta noite e você pedir do Espírito Santo, pode ter certeza que se tu bater a porta vai abrir, se tu buscar tu vai achar. Pode ter certeza que se tu bater, a resposta virá, mas depende de você, porque a glória já foi dada, Espírito Santo já foi dado, depende de você. Quem está entendendo esta linguagem do Espírito e sabe muito bem que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e é pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Já era para tu estar debaixo do pé do diabo, mas nesta noite tu está na casa do milagre, tu está no ambiente do milagre, e tu tem liberdade de sobra para abrir a tua boca e dar um brado de glória ao nome desse Deus. Porque se Sansão perdeu o Espírito Santo, nós não perdemos, e ainda existe presença do Espírito Santo na nossa vida. Quem veio aqui para sentir, para receber essa presença poderosa e pode, levanta as duas mãos lá em cima, abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória ao nome desse Deus, e agradeça, porque apesar de tudo que tu já passou na tua vida, o Espírito Santo ainda está em você. Quem aqui entende que o Espírito Santo está dentro desta casa, e Ele é um sinal da misericórdia e da bondade de Deus em você. Agora, resumindo, para nós concluir, a glória de Deus é dada pelo Espírito Santo, mas essa glória pode ser retirada. Não brinque com o Espírito Santo. Vocês viram a história da nossa irmã Flor de Lis no Rio de Janeiro? Foi brincar com coisa séria, saiu do altar do milagre, para estar aonde? Foi brincar com coisa séria. É melhor tu colocar o teu dedo numa tomada e levar um choque de 220 volts do que tu brincar com coisa séria. Glória dada pode ser glória retirada. Pode ser. Sansão falou: me levantarei e sairei contra os filisteus, como fiz das outras vezes. Só que diz a Bíblia, e ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Não estava mais com ele. Glória dada pode ser glória retirada, mas glória retirada pode ser glória recuperada. Ele abre a boca e fala: me renova só mais uma vez. Só mais uma vez me renova. E a glória de Deus vai descer para dar renovo para ele, porque a glória foi dada, foi retirada, agora está sendo recuperada. E eu vou te dar uma notícia nessa noite que quem sabe você não estava sabendo. A glória de Deus, ela é dada, ela pode ser retirada, ela pode ser recuperada, e quando você recupera ela, ela pode ser repartida. Você pode sair do ambiente desse culto nesta noite, chegar na tua casa e ser profeta de Deus dentro da tua casa, porque a glória de Deus em você, ela pode ser repartida. Porque diz a minha Bíblia, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu estarás guardado pela poderosa mão de Deus. Quando Moisés para na frente do mar vermelho, ele clama para Deus abrir o mar, e Deus fala: por que tu clama a mim, Moisés? Ele fala: atrás vem o exército de Faraó, mas para quem tu quer que eu abra o mar? E Moisés fala para Deus: é para o teu povo passar. Se ele fala: abre o mar, eu vou sair dessa. Abre o mar, eu vou solucionar o meu problema. O mar não ia abrir, mas ele pediu da glória e ela foi recuperada e ele repartiu. Se tu mandar, o teu povo vai passar. Deus olha do céu e fala: a minha glória, quando ela é recuperada, ela pode ser totalmente transmitida a outros, ela pode ser repartida. Moisés, que tu tem na tua mão uma vara, fere o mar, e aproveita e passa junto com o povo marchando, e canta com a tua irmã Miriam do outro lado o hino da vitória. Eu tenho uma palavra de profecia para esta igreja aqui nesta noite.
E quem veio com fé para receber, tu vai receber no teu coração. A glória do ano de 2025 que se aproxima será bem maior do que o ano de 2024. O diabo lutou para nos parar, o diabo lutou para nos entristecer. Houve percas irreparáveis no nosso estado. Nosso pastor passou um dos maiores apertos de toda a história da sua vida, mas Deus veio dia após dia nos acompanhando, e o Espírito Santo nos acompanhando vem nos dando vitória, e a glória que será dada será uma glória repartida. Tem um monumento da Bíblia aqui em Tramandaí, que é um dos melhores e maiores de todo o litoral gaúcho, e por que não dizer do Rio Grande do Sul. Vocês vão ver com frequência crentes nesse lugar orando, e Deus fazendo milagres extraordinários. Por quê? Porque a glória que será dada, ela será repartida, e quem tem sede do céu para receber, vai receber desta glória, e vai receber para repartir. Quem está entendendo esta linguagem pode. Levanta a tua mão direita ao céu, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus, ok? E a glória que pode ser repartida, ela pode ser transportada. Transportada. Vá para onde você for. Se você ainda tem um altar de Deus em você, ainda que tu passe pelo vale da sombra e da morte, mal algum te acontecerá, porque o Senhor vai descer junto contigo dentro deste vale. Se abrir a profundeza dos mares e você for para a profundeza dos mares, assim como ele foi com Jonas, ele vai ser com você na profundeza dos mares. Vá para onde você for, essa glória poderá ser transportada. Transportada. E o que eu mais amo na história de Sansão, sabe qual é? Que ele prefere morrer do que correr o risco de perder o Espírito Santo. Ele prefere morrer do que correr o risco do Espírito Santo não voltar mais para a vida dele, e ele voltar a cair novamente. Voltar a cair novamente. Pastor Isaías Gonçalves, o maior pregador de Camboriú, que pregava e Jesus batizava com o Espírito Santo. Uma vez ele estava em Dom Pedrito, cidade onde eu nasci. Eu era bem novinho, convertido. Não tinha nenhum calçado na época para colocar no meu pé, para ir para o congresso no ginásio, quando ele apareceu para pregar. Numa manhã missionária, eu fui lá com chinelo no pé, e ele pregou sobre Sansão, que Sansão preferiu morrer do que perder o Espírito Santo. Ele falou: perca tudo na tua vida, só não perca o Espírito Santo. Fique sem nada na vida, só não fique sem o Espírito Santo. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão do Espírito Santo. E naquela manhã foi tanta glória, que Jesus batizou centenas de pessoas com o Espírito Santo. E me deu uma vontade de pegar na mão daquele homem. Me deu uma vontade de dar um abraço nele. Eu cheguei na frente do altar, falei: pastor, pastor. E ele estava dando atenção para alguns outros pastores. Ele olhou para mim e falou assim, ó, como que dizendo: dá um tempinho aí, menino. E ele ficou dando atenção a outros pastores, e acabou esquecendo de mim. Eu entendo que isso não foi uma maldade do coração do pastor Isaías Gonçalves. Eu fiquei tão triste com aquilo, que eu fiquei pensando comigo. Ele disse para mim não abrir mão do Espírito Santo por nada. Eu vim para apertar a mão dele, nem um ato de comunhão. Sabe o que eu fiz? Eu saí da frente daquele altar numa manhã missionária. Eu fui lá no banheiro do ginásio, baixei a tampa do vaso, dobrei o meu joelho e falei: Deus, se tu está no céu e tu me ama e tens um propósito com a minha vida, me dá 10% do que tu deste para esse homem. Eu te prometo que se um dia tu me der, eu nunca vou deixar de apertar a mão de alguém, porque é muito triste ter a unção que esse homem tem, e essa unção não autorizar ele a apertar a minha mão. Eu faço um pacto contigo, eu faço uma aliança contigo, me dá 10% do que tu deste para esse homem. Eu fui pregar no congresso de missões em Joinville, Missões Siloé, num ginásio para 12 mil pessoas. Quando eu chego lá, a Rádio Marumbi transmitindo para o estado de Santa Catarina e para boa parte do Brasil.
Quando eu chego para ser o pregador da noite, quem que está no altar? Pastor Isaías Gonçalves, pastor presidente da Assembleia de Deus do Chile. Eu pego o microfone e falo: irmãos, hoje eu realizo um sonho. Um sonho que para mim parecia impossível. Eu falei: pastor Isaías, o senhor pode ficar de pé? Ele falou: pois não. Eu falei: o senhor lembra aquela vez lá em Dom Pedrito? Ele falou: sim, lembro. O senhor lembra de um moço que chegou na beira do altar para tentar apertar a sua mão? Ele olhou para mim, ficou meio sem jeito, sem saber o que dizer. Eu falei: pois bem, aquele moço era eu. O senhor não sabe quanta falta me fez aquele aperto de mão. Mas eu pedi 10% do que Deus me deu, do que Deus deu para o senhor. E eu creio que Ele me deu 10%. Ele não resistiu no banco, ele correu para lá e se abraçou em mim. Começou a beijar o meu rosto. Ele falou: que unção linda, que unção extraordinária. Eu falei: não abri mão do Espírito Santo. Minha vida não está na palma da mão de homens. A minha vida está na palma da mão do Espírito Santo. A tua vida não está na palma da mão de homens. A tua mão está na palma do Espírito Santo. A tua vida está na palma da mão do Espírito Santo. Quem veio aqui nesta noite para ser cheio do Espírito Santo? Se você pode, em nome de Jesus, eu já estou encerrando. Pegue a mão do teu irmão que está do teu lado. Pegue a mão da tua irmã que está do teu lado. E aperta bem apertado a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Se você pode, levanta a mão desse guerreiro para cima. Levanta a mão dessa guerreira para cima. E diga para o diabo ouvir, e diga para o teu irmão ouvir: perca tudo na tua vida, só não perca a presença do Espírito Santo. É melhor morrer do que perder a presença do Espírito Santo. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui nesta noite, abre a boca agora e fale em outras línguas. Quem não é batizado, abre a boca, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque o Espírito Santo está aqui para restaurar vidas, para curar enfermos, para levantar quem está caído, para fortalecer quem está fraco. 40 segundos. Fecha os teus olhos e abre a tua boca. Só quem está sentindo a presença desse Espírito Santo, abre a tua boca e dá um brado de glória. Faz de conta que é um morro.